O livro de Enoque é uma das obras mais misteriosas e desafiadoras da antiguidade. Esquecido por séculos e rejeitado por muitos, ele guarda segredos que lançam nova luz sobre o Apocalipse e as profecias do fim dos tempos. Suas páginas revelam verdades que não apenas intrigam, mas confrontam nossas certezas. É um convite para ir além do que foi ensinado, despertando para realidades espirituais que já começam a se mover ao nosso redor. Nesta jornada, vamos mergulhar nos enigmas das três bestas aprisionadas, forças descritas como reais e poderosas, que, segundo Enoque, serão libertas para transformar radicalmente o mundo. Cada uma delas está ligada a um elemento primordial: céu, terra e mar. E sua libertação trará um impacto profundo e inevitável. Este estudo não é para curiosos ocasionais, mas para quem deseja compreender e discernir os sinais que anunciam o que está por vir. Prepare-se para conhecer detalhes que raramente aparecem nos textos mais conhecidos e para enxergar além das versões simplificadas das profecias. O que vamos explorar não é ficção, mas revelação. Ao entender o significado dessas entidades e o tempo determinado para sua libertação, você poderá perceber que a contagem já começou. O relógio profético está em movimento e o mundo se aproxima do instante em que os selos começarão a se romper. Por séculos, a ideia de que o fim dos tempos seria marcado pela aparição de uma única besta dominou a teologia e a imaginação popular. Essa visão gerou temor, inspirou obras e moldou sermões. Uma criatura monstruosa, associada à destruição e ao juízo final, era o símbolo máximo da consumação da história. Mas, e se essa interpretação estiver incompleta? E se a verdade for muito mais profunda e assustadora do que aprendemos até hoje? O livro de Enoque revela que não é apenas uma, mas três bestas que estão seladas desde eras remotas, aguardando o tempo determinado por Deus para serem libertas. Cada uma está ligada a um elemento fundamental: o céu, a terra e o mar. Essas entidades não são meros símbolos, mas forças reais, com poder para abalar a criação. Sua prisão foi ordenada pelo próprio Criador, não por acaso, mas com um propósito divino para proteger a humanidade até o tempo certo. A libertação dessas forças não está marcada em calendários humanos, mas num relógio espiritual que mede o estado moral e espiritual da humanidade. À medida que a corrupção cresce e a justiça se esvai, o tempo acelera. E segundo os sinais que Enoque descreve, estamos perigosamente próximos do instante em que esses selos começarão a se romper. Quando isso acontecer, o mundo enfrentará uma crise que unirá o espiritual, o físico e o cósmico em um mesmo juízo. Os nomes dessas três forças ecoam desde manuscritos antigos e esquecidos: Azazel, Leviatã e Behemoth. Azazel é o anjo caído que trouxe à humanidade conhecimentos proibidos, revelando segredos que pertenciam apenas ao céu. Sua influência corrompeu valores, espalhou violência e implantou ideologias que afastam o homem de Deus. Ele age nas sombras, moldando culturas e pensamentos, preparando silenciosamente o cenário para o caos. Leviatã é a serpente colossal que habita as profundezas insondáveis do mar. Sua fúria é capaz de devastar nações e derrubar impérios, seja pela força das águas ou pelo colapso econômico e político que provoca. Símbolo do poder global e do comércio que sustenta a ganância humana, Leviatã é a tempestade que ruge à distância, mas cujos ventos já começam a ser sentidos em toda a terra. Behemoth é a força inabalável da terra firme, uma criatura colossal que aguarda seu despertar, representando o juízo físico e implacável do Criador. Seu poder é silencioso, mas devastador, capaz de fazer ruir montanhas e abalar a própria estrutura do planeta. Ele simboliza a instabilidade, que hoje se manifesta tanto em fenômenos naturais
quanto na desordem social e política, prenunciando que o equilíbrio que conhecemos está prestes a desmoronar. O livro de Enoque revela que a prisão dessas forças está registrada em um calendário espiritual que não mede dias, meses ou anos, mas sim ciclos morais e espirituais. Esses ciclos avançam ou desaceleram conforme a justiça ou a corrupção predominam na humanidade. Quando a iniquidade atinge seu ápice, os selos começam a se romper. Pelos sinais visíveis hoje, estamos muito próximos desse momento profético e inevitável. Esse relógio profético acompanha a história humana como um termômetro espiritual. Ele não responde ao tempo humano, mas ao estado dos corações e mentes diante de Deus. Guerras, degradação moral, a normalização do pecado e a profanação do sagrado indicam que o ponteiro está prestes a alcançar a hora marcada. Quando isso acontecer, não haverá como conter a libertação dessas três forças e o impacto será global e irreversível. A libertação de Azazel, Leviatã e Behemoth trará consequências além da compreensão humana. Azazel espalhará ideologias corruptas e distorcerá a verdade. Leviatã levantará tempestades físicas e espirituais que abalarão estruturas econômicas e nações. Behemoth fará tremer a terra, derrubando a falsa segurança da estabilidade física e política. Esse será o cenário de uma crise espiritual, física e cósmica como o mundo jamais conheceu. Azazel não se manifesta com ruídos ou destruição visível. Sua arma é a sutileza. Infiltra-se na cultura, nas ideias e nas instituições. Ensina a humanidade a chamar o mal de bem e o bem de mal, distorcendo valores eternos. Sua libertação é percebida no avanço da imoralidade, na exaltação do orgulho humano e na normalização do pecado. Ele não precisa aparecer para dominar, basta moldar o pensamento coletivo. Preso no deserto de Dudael por revelar segredos proibidos, da guerra à feitiçaria, Azazel contaminou gerações. Sua influência silenciosa promove guerras culturais, ideologias corrosivas e um desprezo crescente pelo sagrado. Hoje, vemos sua ação na banalização da fé, na destruição da família e na relativização da verdade. Ele é o arquiteto invisível que prepara o terreno para o caos que virá com a libertação plena das outras bestas. O selo que o mantém aprisionado está se rompendo lentamente. Sua influência se espalha como uma névoa, alterando pensamentos e comportamentos. Resistir a Azazel exige discernimento espiritual e obediência à palavra de Deus. Vestir a armadura espiritual não é opção. É sobrevivência, porque quando ele estiver plenamente solto, a pressão sobre a fé e a moralidade alcançará níveis que o mundo moderno ainda não experimentou. Se Azazel atua nas ideias, Leviatã domina forças físicas e econômicas. Ele é a serpente colossal das profundezas, guardada pelo Criador até o tempo determinado. Sua presença se manifesta em desastres naturais, colapsos marítimos e crises econômicas globais. Os textos sagrados descrevem sua pele impenetrável, seus olhos como a aurora, e sua fúria capaz de incendiar o mar, abalando impérios e arruinando nações. Leviatã simboliza a ganância e o comércio global, que sustentam sistemas injustos. É a Babilônia marítima, que, no Apocalipse, cai sob lamento dos mercadores. Sua influência se vê nas guerras econômicas, nos colapsos financeiros e nas disputas pelo controle de recursos vitais. Quando romper sua prisão, as águas e as nações que delas dependem entrarão em convulsão, e nenhum porto será seguro. Essa fera não age apenas nas ondas do mar, mas nas estruturas de poder que controlam riquezas e comércio. Cada tempestade devastadora, cada colapso econômico global é como um eco das correntes que ainda o prendem. Mas esses elos estão se afrouxando.
O seu despertar marcará um ponto de ruptura, trazendo caos físico, social e espiritual, onde impérios afundarão e a estabilidade mundial será apenas lembrança distante. Enquanto Leviatã agita os mares e Azazel corrompe mentes, Behemoth guarda a terra firme. Ele é a encarnação da força bruta, símbolo da estabilidade do planeta. Textos antigos descrevem seus ossos como bronze e seus músculos como cabos de ferro. Seu silêncio é ameaçador, pois seu movimento significará o colapso geológico e social, abalando a vida humana em seus alicerces mais básicos. Hoje, sinais de seu despertar se multiplicam. Terremotos em lugares improváveis, vulcões que despertam após séculos, fissuras que se abrem sem explicação. São os primeiros rugidos de uma força que não age com pressa, mas com um impacto irresistível. Quando Behemoth se mover plenamente, montanhas ruirão, cidades desaparecerão e a terra que sustentou a humanidade deixará de ser segura. Behemoth também simboliza a instabilidade social e política. Assim como o solo pode se partir, governos, sistemas de justiça e estruturas religiosas podem ruir diante da corrupção e do caos. Seu despertar é um alerta de que o controle humano é ilusório e que apenas a soberania de Deus permanece inabalável. É o prenúncio do fim de um ciclo e o início de um juízo sem precedentes. O ponto crítico será a reunião dessas três forças. Azazel, Leviatã e Behemoth, atuando juntos, significarão o colapso simultâneo do espiritual, do físico e do cultural. O livro de Enoque descreve esse encontro como o grito da criação antes do juízo, quando a corrupção alcança seu limite e a rebelião contra Deus se torna global. Nesse momento, o Filho do Homem surgirá para derrotar as bestas com o poder da palavra. Essa vitória, porém, será precedida por um período de provação extrema. O Apocalipse não virá como um evento súbito, mas como um processo, mudanças sutis que evoluem para crises irreversíveis. Guerras, desastres e corrupção moral se intensificarão, preparando o cenário para o confronto final. Quem não estiver atento será pego de surpresa pelo turbilhão que se aproxima. A mensagem de Enoque é clara. Não é hora de medo, mas de vigilância e firmeza. O relógio profético está correndo, e cada sinal que vemos, na terra, no mar e no coração humano, confirma que o tempo se esgota. A convergência das bestas não é mito distante, mas realidade que avança. Estar preparado espiritualmente será a diferença entre sucumbir ou permanecer firme até que a vitória do Cordeiro se manifeste. Se essa mensagem falou ao seu espírito, deixe o like, ative o sino e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para os sinais, porque o tempo da ignorância acabou.